Bom, oi, gente. Antes de eu começar a aula, eu vou dar uma orientação para vocês. Eu vou deixar um link junto com a descrição dessa aula. Independente da plataforma que eu for enviar, vai ter o link, que é esse aqui, que é do Mentimeter. Então, abram esse link antes de continuar assistindo a aula. Vai lá no link e abre ele, que eu espero você. Pode pausar o vídeo, que eu te espero. Foi lá? Abriu? Então, o Mentimeter a gente vai usar como um bloco de notas. Aquelas fichinhas, eu não sei se vocês usam caderno, se vocês usam folhas, ou se vocês usam celular, mas a gente vai construir coletivamente um esquema visual de palavras que foram marcantes para vocês na hora de compreender essa aula. Então, conforme eu for dando aula, vocês podem escrever aqui frases, termos, palavras, e aí vocês clicam em Submit. E aí ele enviou, tá? E aí, se você quiser lá, vai, escreve de novo e clica em Submit de novo, tá? Sempre em Submit. E então eu vou enviar para vocês esse esquema visual na próxima aula, para vocês verem como é que ficou. Então, vocês já receberam, ao longo dessa semana que passou, 2 cards com algumas citações que eu achei importante para a gente começar a debater a aula de hoje. Aí nós temos a aula de hoje e mais esse esquema visual. Então, tudo isso para a gente poder linkar e entender melhor as questões e os debates que eu vou trazer ao longo das 3 aulas, tá? Então, usem isso aqui como um bloco de notas. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com vocês sobre questões de vídeo performance. Só que antes da gente começar a trabalhar com vídeo performance, eu achei necessário falar sobre performance e também sobre o vídeo, né? Então, eu cortei a vídeo performance, a palavra, nas suas 2 fontes originárias, o vídeo e a performance. Então, mais uma vez, só para situar, para me apresentar de novo, porque eu vi que alguns colegas entraram depois, não viram minha apresentação no primeiro dia de aula. Então, meu nome é Giovana, eu sou mestranda em Artes Visuais aqui pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFSM. Eu também sou bacharelanda em dança, eu sou licenciada em Educação Física e eu também sou professora e bailarina de dança do ventre. Então, eu estou fazendo eu estou cumprindo um crédito do programa de pós-graduação que se chama Docência Orientada, e eu estou fazendo com o professor Fernando. Então, eu vou ministrar algumas aulas aqui na disciplina dele. Então, é com esse objetivo que eu estou aqui. Como é que eu vou organizar? Então, primeiro de tudo, vocês podem relaxar enquanto a questão de olhar os slides, tá? Essa aula foi construída e pensada também para servir como um tipo de podcast que você pode ouvir. Então, se você precisar ouvir ele em alguma situação específica, ou se você quiser desviar o teu olhar da luz forte do computador, fica tranquilo. Os slides eu vou enviar para vocês depois também, tem várias anotações necessárias, citações, mas podem ouvir ele como um podcast também, porque não tem problema. Então, como é que eu organizei? Eu vou separar em 3 tópicos para poder falar com vocês. Performance, vídeo e depois vídeo performance, tá? Então, eu trouxe 2 autoras. O primeiro é um livro da Regina Melim, que ela vai falar sobre performance nas artes visuais. O segundo é um vídeo... é um artigo da Cristine Mello, que ela vai falar sobre vídeo. Ela vai falar sobre as extremidades do vídeo. Então, sobre a performance, a gente vai falar sobre alguns movimentos, algumas transformações, focos. Na questão do vídeo, a gente vai trabalhar sobre as extremidades, hibridez e diálogos transversais. E depois, juntando tudo isso, a gente vai falar sobre a vídeo performance nas artes visuais. Então, como que o vídeo atinge a performance e como a performance atinge o vídeo. E o que é a vídeo performance? Então, vamos lá.
O primeiro, então, é o livro da Regina Melim, que chama Performance nas Artes Visuais. Eu tenho esse livro digitalizado. Ele é um livro curtinho, ele não é um livro grande. Quem se interessar e quiser, é só me mandar mensagem depois que eu envio para vocês. É um livro bem bacana de ler, me ajudou bastante. Antes mesmo de eu entrar no mestrado, eu estava na iniciação científica, então foi bem legal. Então, o que a Regina Melim vai falar sobre a performance nas artes visuais? Ela vai começar na introdução do livro falando que ele é um desdobramento da escultura e da pintura. Então, a performance ela vai ter esses aspectos que vão originar dessas linguagens mais tradicionais, clássicas, como a escultura e a pintura, mas ela vai levar em conta algumas contaminações. Então, guardem bem essa palavra, que a palavra contaminações, ela vai aparecer em outros termos, quando a gente for falar sobre o vídeo. Então, ela vai ser tomada por essas contaminações que surgem de outras áreas da arte, como o teatro, a dança, a música, a poesia. E tudo isso ela vai discutir a partir do período de 1960. Ali na década de 60 foi onde teve o boom da performance, onde a performance começou a ganhar uma força muito maior e processos exploratórios e transformações. E a gente vai voltar na década de 60 daqui a pouco. Então, vai ter vários links entre as duas leituras, tá? A gente tem o link entre o livro da Regina Melim e o artigo da Cristine Mello. Então, a performance, como se conhece ela e como se transforma. Então, eu achei isso aqui bem necessário para a gente poder linkar com o vídeo e debater sobre a vídeo performance. Então, a maneira como eu, por exemplo, Giovana, conheci a performance foi da presencialidade. A performance na rua, de entrar em contato direto, às vezes até do toque. Então, do espaço público de realizar as ações artísticas ali. Então, a Regina diz que promoviam outros circuitos, além de museus e de galerias, criando uma série de espaços alternativos, sendo que a cidade é um dos sítios principais de um grande número de performances. Então, eu aprendi a ir para os espaços públicos. Eu ia para o hall do RU fazer performances, eu ia para o calçadão, no centro. Então, esses eram os espaços que eu ocupava para ter o meu trabalho artístico, para realizar o meu trabalho de performance. E aí eu trouxe duas datas que são para a gente poder pensar um pouco, que é a data de 1960, que é o que a Regina traz, em relação ao boom da performance, e 2021, que é o ano em que eu estou dando essa aula, mas vamos pensar nesse contexto a partir de 2020, que foi quando estourou a pandemia. Então, ela diz que no Brasil, traçar uma trajetória de performance nas artes visuais passa muitas vezes por delimitá-las no interior desse campo de resistência e sobrevivência, e sobretudo nos anos de 1960 e 70. Então, o que acontece? Ela diz que, para a gente sintetizar essas duas citações, os trabalhos artísticos eles vão ter esse caráter de resistência e sobrevivência, porque era preciso sair do campo dos museus e das galerias. Então, quem trabalhava com performance, quem estava se envolvendo com os trabalhos artísticos da performance, talvez os museus e as galerias não se suprissem mais. Então, era preciso, para resistir e sobreviver, ir para a rua. E agora, no período pandêmico, eu e talvez muitos outros artistas nos encaixamos no movimento reverso. Então, para resistir e sobreviver, nós temos que sair da rua. Isso num contexto cultural, histórico e de saúde, né? No contexto de segurança sanitária por conta da pandemia de Covid. Então, eu não poderia mais estar em espaços públicos performando por conta da segurança individual da minha pessoa e da segurança coletiva. Então, é um movimento reverso, de resistir e sobreviver. E é aqui que começa a assim,
se apontar as questões da video performance. Então, eu vou trazer de volta um card que eu enviei para vocês na semana passada, o primeiro card, em que a Regina Melim diz que, adotando novas mídias e novos procedimentos, tal experimentalidade conduzida pelos artistas serviria também para designar uma experiência que, da ordem do sensível, passaria necessariamente pelo corpo. Então, essa foi uma das citações que mais me marcou quando eu li esse livro pela primeira vez, e é o que eu mais gostaria que vocês pensassem com carinho, né, e refletissem, que é a questão do corpo. A performance, ela tem como ponto-chave o corpo do artista, tanto nessas questões de resistência, de sobrevivência, da experimentalidade, de performar. O teu corpo está presente. E aí, eu fiquei pensando, será que existe uma receita para se trabalhar com processos criativos de performance? Eu que estou indo para o segundo ano do mestrado, ainda não consigo responder essa pergunta. Nem sei se existe uma receita, mas eu separei 3 itens, 3 pontos que têm sido muito essenciais para mim e para todas as leituras que eu tenho feito que abordam a performance, elas têm levado isso em conta, em consideração. O primeiro, como eu disse no slide anterior, é a questão do corpo. Então, o corpo do artista como foco do seu fazer artístico. Então, eu coloquei todas as frases que estão no slide com interrogações no final, justamente por esse questionamento de será que existe uma receita para se fazer performance? Então, todas elas têm uma interrogação no final, mas podem ser afirmações ou não, tá? Então, o corpo do artista como foco do seu fazer artístico. Isso, para mim, já não é mais uma interrogação, ela é uma afirmação, ela é uma certeza. Então, quando eu trabalho com performance, eu trabalho pensando que o meu objeto de arte é o meu corpo em estado de arte. E aí eu fico pensando, como eu vou colocar esse corpo em estado de arte? E aí vem o segundo elemento. Então, primeiro veio o corpo e agora o objeto. Então, o objeto é a forma como eu vou colocar esse corpo em estado de arte. Eu vou interagir com o espaço, com o ambiente, com objetos, com o público, que o que vai causar um mote para que eu coloque o meu corpo em um estado de fazer artístico performático. E aí, como se fosse uma equação de matemática, em que o corpo mais o objeto é igual a, e então o resultado disso é uma ação. Então, o corpo mais o objeto é igual a uma ação. E essa ação, eu separei justamente o verbo, ao pé da letra, né? Então, comer, esfregar, sujar, andar, pular, arrastar. O que você encontrar como verbo que te seja um mote para trabalhar, é uma ação. E essa ação, ela precisa desse corpo para ser executada, né? Então, é a interação do corpo com o objeto. Então, esses são os 3 pilares básicos, assim, que eu tenho encontrado em muitas leituras e aparecem nos escritos de Melim, dentro da performance nas artes visuais. Então, a gente chega agora num ponto de transformação. Então, a gente já está falando bastante sobre performance, mas precisamos falar sobre vídeo. Então, o livro todo de Melim, ele tem esse diálogo transitivo que dá para encaixar questões do vídeo e debates. E a gente vai entender isso daqui a pouco. Então, ela diz que, perdão, grande parte dos trabalhos produzidos pela geração de vídeos consistia basicamente nos registros de gestos performáticos diante da câmera. Então, o artista se colocava ali em frente à câmera e realizava uma ação. A gente volta lá para aquela receita do ato de pegar o seu corpo e escolher um objeto. Então, escolher o seu ateliê e escolher uma câmera
colocar ela numa altura, ela num lugar determinado, e escolher uma ação para realizar. E aí a gente tem o corpo como obra de arte, em que ela diz que instaurando o seu próprio corpo como matéria artística, eleito muitas vezes como lugar de desdobramento das categorias escultura e pintura. Então, o corpo ele não vem para substituir a escultura e a pintura. Não é preciso anular o passado para que você consiga trabalhar com transformações do agora, do presente. Então, a escultura e a pintura elas não são invalidadas pelo corpo como obra de arte. Inclusive, essa contaminação que ela traz no começo do livro, entre teatro, dança, música, poesia e artes visuais, ela dá essa possibilidade de você misturar e contaminar mesmo uma área com a outra, para que o teu trabalho ele não seja fechado de um único espaço. Então aqui não é só sobre escultura ou só sobre pintura ou sobre anular os dois para que o corpo entre nesse espaço de obra de arte. O intrincamento de tudo isso, de poder trabalhar com tudo isso na performance junto ao corpo. Então, ela diz que, assim, longe de limitar-se apenas como instrumentos de registro, todas as fases se tornam elementos constitutivos da obra, materialização de um procedimento temporal oferecido à recepção. Então, é sobre o processo, tá? Isso vai aparecer também no artigo de Mello, que é essa questão de levar em conta os processos, as formas de criar o que você faz, como você faz, para chegar a um determinado resultado. Isso na performance. E aí, a gente também tem isso dentro da questão do vídeo. Então, o artigo que eu estou trazendo da Cristine Mello chama Extremidades do Vídeo, o vídeo na cultura digital. Ele também não é um artigo muito longo, está disponível na internet. No final dessa aula, eu vou deixar disponível visualmente, lá no último slide, as duas referências para quem quiser. Então, pode achar o artigo, pode pedir o livro para mim. Então, ela vai começar o artigo falando sobre justamente esse conceito de extremidade. Do que é a extremidade do vídeo? E ela diz que é esse ato de olhar para as bordas, não como se essas bordas fossem irrompíveis, como se elas fossem maciças, mas como se elas fossem líquidas, transparentes, como se elas pudessem se atravessar. Então, é o ato de analisar movimentos híbridos do vídeo. Aqui, a gente retoma a questão da contaminação. A segunda palavra que vai se associar muito com as contaminações é o híbrido, a hibridez do vídeo. E ela também disse que essa questão das extremidades do vídeo, ela é menos sobre a obra acabada e mais sobre os processos e interdisciplinaridades. Então, novamente, a Regina Melim traz isso dentro do livro de performance e a Cristine Mello vai trazer isso dentro das extremidades do vídeo. O processo, então pensar menos sobre como essa obra acabada, né, esse audiovisual, essa video performance do processo dela ter acabado, mas sim como você está construindo ela. E é o que a gente tem debatido aqui ao longo desses slides, sobre esses processos, sobre os motes, os focos. E aí a questão da interdisciplinaridade também entra de novo junto à hibridez e as contaminações. A interdisciplinaridade com o fato de você conseguir trabalhar com diversos campos da arte. Então, vem artes visuais, vem teatro, vem dança, vem poesia, vem música. E também com outras coisas, com outras áreas, com outros campos de conhecimento que você se interessar. Eu, por exemplo, tenho uma colega que trabalha com instalações e ela se interessa muito por questões de física. Então, ela tem trabalhado com tensão. E a tensão aparece muito no campo da física. Então, isso é um processo interdisciplinar dentro do trabalho dela. E aqui dentro do vídeo, da performance, a gente também tem essas interdisciplinaridades. Ela vai apontar 1960 a 1980 como um momento em que
essas extremidades ganham força em relação ao vídeo. Então, a gente volta de novo para 1960, 1980, que foi ali o período em que a performance estava no boom e começou a se transformar. Então, é tudo meio junto ali, em questão de período, de tempo. E aí, eu vou trazer de novo o segundo card, que eu liberei para vocês essa semana, que é uma citação da Christine, em que ela diz que trata-se de um momento da arte que revela um alto grau de retroalimentação entre os mais variados procedimentos e linguagens. E o vídeo, híbrido por natureza, passa a ter a habilidade de recodificar experiências contemporâneas e transitar no âmbito das mais diversas expressões. Então, eu achei essa citação também bem marcante para poder sintetizar do que trata parte do artigo da Christine. Então, a gente tem essa questão do híbrido, e aí mais uma palavra que é bem marcante para a questão das contaminações, da hibridez, da interdisciplinaridade, é o trânsito, o transitar, de você conseguir transitar com a performance por vários campos. Então, eu vejo isso dentro do meu próprio trabalho. Por exemplo, eu estou dentro de um mestrado em artes visuais, trabalhando com performance. Porém, esse ano eu consegui ir me inscrever e apresentar trabalhos em 3 congressos diferentes de áreas das artes diferentes. Então, eu apresentei a mesma pesquisa de performance num congresso das artes visuais, num congresso das artes cênicas e num congresso da dança. E ela dialogou com todas as áreas, com todas as propostas. Então, isso foi um exemplo prático meu de como isso funciona, de como essa hibridez funcionou. Então, ela vai abordar também um debate sobre a construção de experiências plurais através do vídeo. Então, ela diz que as experiências plurais na cultura digital, elas vislumbram tanto a manipulação da informação, quanto vivências de ações efêmeras e desmaterializadas, ampliadas para o universo do cyberespaço em tempo real e de forma coletiva. Então, na segunda metade do artigo dela, ela vai falar sobre esses espaços da cultura digital, onde o vídeo ele se insere, né? Onde a gente consegue encaixar ele, trabalhar com ele. Seja você levar esse vídeo para um festival, você levar esse vídeo para uma rede social. Eu sei que tem colegas que estão trabalhando com plataformas como Instagram, você pode usar de um site, ou você pode usar plataformas comuns, como, por exemplo, eu tenho usado o YouTube para divulgar os meus trabalhos, porque é uma plataforma muito mais rápida de levar para congressos, por exemplo, de mostrar links para vocês, como vão acontecer nas próximas aulas. Então, são essas experiências plurais dentro da cultura digital, com objetivos diferentes, assim como os modos de criar o vídeo e de compartilhá-lo e de como trabalhar com ele, de como expandir ele. Eu tô ficando meio rouca, gente, tô perdendo a voz, então peço desculpas se for ficando um pouco mais dolorido de ouvir. Então, aqui a gente entra na questão da video performance. Ainda dialogando com os textos da Regina e da Christine. Então, eu fiz um apanhado aqui dos 3 tópicos, dos 2 primeiros que a gente já debateu, que é a questão da performance do vídeo, e agora para a gente poder ligar com a video performance. Então, no primeiro tópico, a performance, a gente abordou bastante a questão do corpo, de contaminações e de transformações. No vídeo, a gente aborda algumas questões do híbrido, do trânsito, da interdisciplinaridade e dos processos. E aí, a video performance, ela basicamente é uma contaminação disso tudo. Então, é corpo, hibridez, contaminações, trânsitos, transformações, interdisciplinaridade, processos. Enquanto eu montava essa aula para vocês e lia os textos e linkava os textos, eu também percebi que a performance e o vídeo, eles dialogam muito em vários aspectos. E eu aprendi junto com vocês, então
Eram coisas que eu nunca tinha me dado conta e que começaram a fazer sentido conforme eu fui montando essa aula. Então, mais um tópico dentro dessa questão da video performance e do vídeo é esse do imprevisto e da obra acabada. Então, do que é efêmero, Cristine Mello traz essa efemeridade do registro do vídeo. E a performance trabalha com o que é efêmero. Ou seja, o que é o efêmero? O que é passageiro? O que passa? O que ele está ali, ele transita por um certo momento e depois ele vai embora, ele se esvai. E a performance, ela é efêmera. E aí, quando a gente começa a trabalhar com vídeo performance, a gente tem um registro visual que ele fica ali por um período de tempo muito maior. A ação performática já aconteceu, mas isso está ali arquivado. Então, você consegue ver a performance, rever de novo e rever de novo. Então, ela diz que não necessariamente tangenciam o produto acabado. Então, a questão da obra acabada. Mas ela busca, muitas vezes, no seu estágio de inacabamento, a razão conceitual das suas propostas. Então, às vezes, a gente está ali sem muita ideia do que fazer, de que trabalho, do que eu posso pesquisar com mais profundidade para levar, por exemplo, para um trabalho de conclusão de curso ou para um projeto de mestrado, de doutorado. Esse processo, a valorização do processo acima do acabamento da obra, ela te ajuda a entender as suas razões, do porquê que você está querendo fazer aquilo e pesquisar aquilo. Ela também diz que permitem que a obra esteja mais aberta aos imprevistos, aos aspectos caóticos da criação artística, às interações entre arte e vida. Eu achei essa citação, essa segunda, bem interessante para poder definir, mas não definir concretamente o que é a video performance. Mas é sobre esses imprevistos, sobre você colocar dentro dos seus processos uma ação orientada para o vídeo, mas mesmo assim deixar com que os imprevistos aconteçam, com que as suas ações, que são o fruto do objeto mais o corpo, elas causem esses imprevistos. Ai, caiu alguma coisa no chão enquanto eu gravava. Ai, eu esbarrei, eu tropecei sem querer. Ai, eu tossi. Ai, eu tô ficando rouca no meio da aula. Então, deixe esses imprevistos acontecerem, porque esse é um dos resultados. Essas são as ações que culminam do teu corpo com o teu objeto, que são das ações que você escolheu, dos verbos que você escolheu para trabalhar. E às vezes surge ali aquele imprevisto e aconteceu, é parte da obra. E aí você pode escolher dentro do vídeo se você quer editar e tirar isso ou se você quer manter. E eu acho que o gostoso de criar e trabalhar com vídeo performances é justamente não excluir esses imprevistos que acontecem na hora de elaborar uma vídeo performance. Então, por último, para a gente não se estender demais, para não ficar muito cansativo, porque a aula à distância já é bem cansativo, imagina uma aula gravada, né? Então, vocês estão me ouvindo, eu estou falando no passado, vocês estão me ouvindo agora, mas eu estou falando no passado. E isso já é meio, não sei, é meio perturbador, assim, eu fico meio cansada, talvez vocês fiquem cansados, então não vamos se estender. O último tópico que eu quero trazer é a questão da video performance, ou registro de performance. É uma coisa para a gente poder diferenciar bastante e entender a função do vídeo junto à performance para definir o que é video performance. Então, primeiro, a performance, tá? Separei 3 tópicos novamente: performance, vídeo e video performance. O primeiro, performance, ela tem esse aspecto de presencialidade, né? Que a gente discutiu lá sobre a performance na rua, do ato de ir para os espaços públicos. E dessas ações efêmeras, desses passageiros, desse transitório de ir acontecer e ir embora. A video performance, ela tem um planejamento para o vídeo.
Então, você inclui o vídeo dentro dos seus processos. Ele está sendo pensado. E ela tem esse diálogo entre o artista e esse processo de criação. Então, o que acontece? Vamos pegar um exemplo bem. Vamos supor que quero fazer uma performance presencial. Então, eu vou ir lá para a Praça Saldanha Marinho, no centro da cidade de Santa Maria, e vou fazer uma performance lá. Organizei todo o meu processo pré e depois o criativo, né? O acontecer da performance. Então, eu cheguei lá e comecei a fazer minha performance. E aí, em determinado momento, algum colega meu que está me acompanhando resolveu começar a gravar essa performance. Então, ele pegou a câmera do celular dele e começou a filmar. E depois ele me enviou. Então, eu tenho esse registro da minha performance. Isso ajuda muito. Isso é muito bacana, por exemplo, para seleções. Então, se você precisar comprovar trabalhos artísticos que você fez, você tem um registro da performance que você fez lá na Praça Saldanha Marinho. Então, isso é um registro. Quando a gente vai pensar na video performance, a gente vai justamente pensar nos contextos. A gente volta lá para aquele contexto específico de ou 1960, em que o vídeo e a performance se atravessaram e os artistas resolveram começar a fazer ações em frente à câmera, para a câmera, ou a gente vem para o presente e pensa na pandemia, em que eu não posso ir para a rua me expor tanto por causa do coronavírus. Então, eu vou trabalhar com vídeo performance. Então, eu vou performar pensando no vídeo. Então, o meu processo criativo de vídeo performance, ele tem o vídeo como um dos principais focos. É a ação performática e o ato de pensar o vídeo. Eu posso ir para a Praça Saldanha Marinho e fazer uma vídeo performance? Posso. Só que eu vou pensar nisso antes. Então, eu vou organizar o espaço, eu vou pensar, tá, eu quero gravar de cima, eu quero gravar de frente. Todas aquelas questões de roteiros, vocês fizeram um roteiro para o Codevila, enviaram esse roteiro para ele, e aí vocês, a partir disso, criaram um trabalho. Então, você pode fazer uma vídeo performance presencialmente também. Só que você vai estar trabalhando com as diversas possibilidades, com a reação do público que vai estar ali presencialmente e com o fato de a câmera estar ali na sua frente também. Então, o vídeo está incluso nesse processo. Então, tem esses dois aspectos do vídeo, que é o aspecto de arquivo, e eu não sei se pode estar correto arquivo ou acervo, isso é um debate específico das artes visuais. Eu nunca entrei em questões assim, em disciplinas do meu curso, nem no mestrado. Então, se os colegas ou se o professor quiserem depois debater comigo na próxima aula, ou fazer comentários nos e-mails sobre a diferença ou sobre o arquivo e o acervo, eu acho bem bacana, porque é uma coisa que eu não conheço. Então, considerem aí sendo arquivo ou acervo, mas é esse aspecto de registrar, para você ter isso como esse arquivo ou acervo, ou essa inserção no processo criativo. Então, o vídeo ele tem esses dois aspectos, tá? Então, com a vídeo performance, a gente vai trabalhar com esse segundo aspecto. O vídeo ele está inserido nos seus planejamentos, nos seus processos criativos, nos roteiros que você cria. Você vai fazer uma ação que você orienta para que a performance aconteça para o vídeo. Pode acontecer presencialmente? Pode, mas está acontecendo ali junto com uma câmera. Então ela não é mais um registro, ela não fica mais guardadinha ou pega de surpresa, sem muito planejamento, porque às vezes não é nem um colega, nem alguém que conheça muito sobre o teu trabalho. Às vezes é alguém do público que nunca te viu, que passou ali e resolveu gravar. Então isso seria uma video performance? Será que isso seria? Eu me pergunto isso sempre. Então, são questões para ficar refletindo, assim, até para a próxima aula, que a gente vai debater em relação a alguns artistas que trabalham com vídeo performance. E eu vou trazer também alguns exemplos sobre esses registros ou sobre vídeo performance. Então, era isso. Vou deixar aqui, então, as referências finais. Espero que eu tenha sido clara, espero que eu não tenha corrido demais, falado muito rápido. E é isso. Então,
Espero vocês na próxima aula e boa semana para vocês.